Bom dia a todos, a todas. Eu sou o Leon, professor de filosofia da UFT. Estou aqui hoje para moderar a fala do professor Marcos Figueira da Silva e, normalmente, também a fala da professora Tainã Santos Luz Bueno, que, infelizmente, hoje, por questões de compromissos dela, não poderá estar aqui conosco presencialmente, ou seja, pelo vídeo ao vivo. Hoje é o segundo dia, então, do primeiro simpósio de Filosofia e Literatura Clássica da UFT. O tema do simpósio vocês conhecem, né? O medo entre gregos e latinos. Nós temos hoje a fala dos professores Marcos Figueira da Silva, da Federal do Rio Grande do Norte, e da professora Tainã Santos Luz Bueno, da Federal de Alagoas. Nós vamos, então, ouvir os convidados, né? Agradeço a presença deles e a disposição deles de participar desse simpósio. Nós ouviremos, primeiramente, o professor Marcos, e, na sequência, passaremos algumas questões, né, sobre que as pessoas quiserem fazer ao professor. Para isso, eu peço que essas pessoas ou façam suas questões pelo chat, ou se inscrevam para falar, né? É importante isso para que a gente possa ter uma organização das nossas discussões. Eu queria fazer alguns avisos, antes de passar a palavra para o professor Marcos, sobre a organização desse evento, né? Então, a partir da semana que vem, todas as conferências, os vídeos, né, as gravações dessas conferências serão disponibilizados no canal do YouTube desse evento, que tem um nome mais ou menos como o evento, né, Simpósio de Filosofia e Literatura Clássica da UFT. Vocês podem procurar no YouTube, não vai ser difícil de achar, mas a gente também vai fazer uma divulgação disso no momento apropriado. Queria avisar que, ao final das falas, será pelo chat enviado um e-mail, né, para que as pessoas presentes marquem a sua frequência, né? Será pelo chat, a gente vai divulgar uma espécie de formulário, um link, para que as pessoas que estão presentes confirmem a sua presença e, com isso, possam receber os certificados. Eu lembro que só receberão certificados aqueles que estão inscritos pela plataforma de evento da UFT neste simpósio. O professor Marcos cursou a graduação, o mestrado e o doutorado em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor titular de filosofia antiga da UFRN, Federal do Rio Grande do Norte. É membro do PPG Filo, dessa mesma universidade, né, do programa de pós-graduação, e do grupo Pragma, da UFRJ. Publicou recentemente, sobre o pensamento de Epicuro, alguns livros, né? O mais recente é As Sentenças de Epicuro, com tradução e comentário dessas sentenças, em autoria com o professor Henrique Murasco, eu não sei se eu pronuncio corretamente, em 2021. Publicou também Termos Filosóficos de Epicuro, em 2018, pela imprensa da Universidade de Coimbra. Em 2003, o livro Epicuro, Sabedoria e Jardim, pela editora do Mará, do Rio de Janeiro. Professor, eu lhe passo a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Leon, professor Leon. Obrigado também, eu quero agradecer o convite à professora Juliana Santana, à professora Maria Aparecida de Oliveira, dizer que é um grande prazer estar aqui nesse primeiro simpósio de Filosofia e Literatura Clássica da Universidade Federal do Tocantins. E eu gosto muito desse tema, eu acho que vocês acertaram na escolha. Acho que é um tema extremamente atual, é um tema que nos inquieta a todos. Essa questão do medo é alguma coisa que perpassa toda a história do pensamento filosófico, mas lá já na Antiguidade Clássica ele tem toda uma base, toda uma
uma problematização em diversas escolas do pensamento. Eu aqui vou, então, expor, né, um pouco dessa problemática no pensamento epicurista. Então, eu vou dividir a minha fala em duas partes. Na primeira, eu vou trabalhar mais centrado no texto de Epicuro, né? A minha fala tem por título a fisiologia contra os temores, a pragmateia epicurista. Então, eu já vou esclarecer esse título para vocês, né? A fisiologia é a compreensão da physis, né? É uma das partes do pensamento de Epicuro, né, que se divide basicamente nessa fisiologia, nesse estudo da natureza, numa gnoseologia, que é parte da fisiologia, que é, na verdade, uma teoria do conhecimento, de como se apreende, através desse estudo da natureza, como é que se apreende as coisas do mundo físico, e uma outra parte muito importante, que é a mais divulgada do pensamento, que é uma ética, né? Que a gente vai aqui estabelecer essa relação entre a fisiologia e a ética. Por isso que tem esse título, a pragmateia epicurista, que é, na verdade, o modo de ser, né, do filósofo epicurista, como ele age no mundo a partir do conhecimento que ele obtém da physis da natureza. Então, eu vou, primeiramente, falar um pouco do pensamento de Epicuro e depois eu vou dar uma pincelada muito rápida, porque não temos tempo para muita coisa, nos seus principais expositores, ou dois dos seus principais expositores, que é o Tito Lucrécio Caro, que no poema intitulado Da Natureza das Coisas, ou de Rerum Natura, no século I a.C., expõe esse pensamento de Epicuro num poema de 6 livros em latim. E depois, Diógenes de Oenoanda, que é do século II depois de Cristo, mas que, curiosamente, esculpiu no pórtico da sua cidade, Oenoanda, diversas máximas e sentenças de Epicuro, para que os viajantes, para que os transeuntes que por lá passassem, pudessem colher um pouco dessa sabedoria. Então, eu vou começar falando do Epicuro propriamente dito, do filósofo grego Epicuro de Samos, que é do final do século IV, início do século III a.C. Eu começo com uma citação de um estudioso italiano, num livro de 1974, chamado Domenico Peschi, e ele diz o seguinte, cito: a morte não é jamais uma experiência que se oferece a um particular, mas somente um acontecimento ao qual nós podemos assistir. Fim de citação. As reflexões epicúreas sobre o modo de ser do sofós, do sábio, indicam um conjunto de preceitos a serem seguidos por todos os que buscam uma existência serena, livre dos tormentos que comumente assolam as almas dos homens, isto é, daqueles que acatam, sem mais, opiniões vazias de sentido propagadas nas crenças populares e se deixam afetar profundamente por elas. Epicuro se insurge, sobretudo, contra o sentido de certas crenças que projetam para além da vida o sentido de viver, ou contra aqueles que constroem causas imaginárias, que sustentam a hipótese de realização de uma outra vida após a morte. Estas crenças já existiam há muito antes do aparecimento de Epicuro e continuaram a vigorar até hoje como fundamento de muitas religiões. Entretanto, paralelamente aos cultos da morte e da reencarnação, outros pensadores tentaram esvaziar o sentido de toda e qualquer proposta que tivesse por meta erguer, a partir da morte, um projeto de outra vida. Talvez tenha sido Epicuro o primeiro a formular em proposições que a morte não deva ser um problema para o homem, enquanto ele vive e tem uma clara compreensão do limite desta vida. Dito de outro modo,
a morte não é suficientemente consistente para ser pensada exaustivamente pela filosofia. O motivo de tais reflexões é que os homens, em geral, têm com a morte uma relação de temor. Este temor é fonte de tormentos que adoecem a alma e impedem-na de obter o equilíbrio necessário a uma vida feliz. Portanto, se a filosofia tem por finalidade alcançar a ataraxia, isto é, a imperturbabilidade da alma, e a preocupação com a morte gera perturbação, logo, tal preocupação não deve ser objeto da filosofia. Mas o que pode calar a voz desse demônio e livrar de uma vez os homens do temor da morte? Toda a argumentação epicúrea é extremamente coerente com os princípios da sua fisiologia e suficiente para demonstrar que não há necessidade de se temer a morte, nem tampouco de se conjecturar acerca de uma vida após a morte. A leitura da Carta a Meneceu revela que, cito, não há nada a temer na morte. Fim de citação. Algumas máximas epicuristas, preservadas também por Diógenes de Laércio, no livro 10 da obra Vida e Doutrina dos Filósofos Ilustres, revelam o esforço de Epicuro em esclarecer que não há sentido em temer a morte. E, finalmente, Diógenes de Oenoanda imprimiu no muro de sua cidade o famoso tetrafármaco, ou remédio quádruplo, que é composto de 4 ensinamentos, dos quais o segundo nos comunica que não há nada a temer quanto à morte. Na verdade, o tetrafármaco, ele diz: não há nada a temer em relação aos deuses, não há nada a temer em relação à morte, o prazer é de fácil aquisição e a dor é passível de suportar. São os 4 ensinamentos desse tetrafármaco de Epicuro. De algum modo, deve-se reconhecer o empenho de Epicuro em querer curar a alma daquilo que considerava em sua época uma das principais moléstias, a crença segundo a qual a morte deva ser temida. Para ele, o decisivo era purificar a alma de temores vãos. Procederemos a seguir a análise dos passos 124 a 127 da Carta a Meneceu, nos quais torna-se evidente, a partir de uma argumentação consistente, que o temor da morte é sem sentido e que, portanto, a morte não é um problema. Um encaminhamento dado por Epicuro nos sugere que a filosofia deva se ater à vida, ou melhor, à realização da vida. Então, no passo 124 está escrito, cito: acostuma-te a pensar que a morte nada é em relação a nós. Efetivamente, todos os bens e males estão na sensação. E a morte é a privação das sensações. Logo, o conhecimento correto de que a morte nada é para nós torna fluível a mortalidade da vida. Não por atribuir a esta uma duração ilimitada, mas por eliminar o desejo de imortalidade. Fim de citação. Para uma melhor compreensão do teor desta proposição, decidi dividi-la em 4 partes, segundo a ordem do texto, que apresenta, em primeiro lugar, a sentença: habitua-te a pensar que a morte nada é em relação a nós. Eu vou pular as palavras em grego para não ficar tão maçante a palestra. Há entre os comentadores e tradutores dos textos de Epicuro uma longa discussão sobre a melhor tradução e sentido dessa afirmação. Entretanto, considera-se aqui mais conveniente a de Marcel Conche, que assinala: habitua-te a pensar que a morte nada é em relação a nós, por enfatizar o sentido que a morte pode ter em relação a nós, ou ainda, que a morte não nos concerne em nada. Epicuro fundamenta sua afirmação na identificação entre viver e sentir, ou seja, se morrer significa não mais sentir, então nenhuma vida sobrevém à morte. Com relação a isto, as proposições acerca da physis, contidas na Carta a Heródoto,
dão consistência a esta afirmação por explicitarem que a alma, a psirré, ou aquilo que movimenta o corpo e permite que ele tenha sensações, a alma é corpórea, que com o desfalecimento deixa de existir como sômatos, corpo, e tem os seus átomos desagregados. Epicuro desenvolve nas partes subsequentes a argumentação que sustenta sua proposição. Na primeira delas, ele sintetiza o que seria a natureza da sensibilidade. É aquela mesma proposição, só que agora a segunda partezinha dela. Efetivamente, todos os bens e males estão na sensação. E a morte é privação das sensações. Fim de citação. A sensibilidade existe na interdependência entre corpo e alma. Pode-se dizer que a sensibilidade só é possível no movimento que envolve um patos e um efeito psíquico. Ou seja, as sensações podem ser físicas, mas têm repercussões na alma, que através de impressões prolepsis produzem uma memória afetiva. O que resulta deste processo de constituição das sensações são dois estados antagônicos: o prazer, redoné, e a dor, algos ou lipe. Assim, expõe-se o sentido de identificação do prazer com todo o bem e da dor com todo o mal. O sentido da vida só pode ser expresso a partir das afecções geradoras das sensações, ásteses. A partir do prazer, a busca do prazer é ao mesmo tempo sentido para a vida e medida de ser, ou difíceis. A compreensão lúcida da relação entre corpo, sarcos, corpo-carne, né, e a alma, psirré, corpo-alma, na medida em que eles produzem sensações que dão sentido ou noção para a vida, evidencia um todo que é o homem e a natureza de sua realização. Toda e qualquer relação entre o homem e o mundo só pode ser sensitiva, porque se parte do pressuposto segundo o qual o homem só é na medida em que sente. A ausência de qualquer sensação significa morte. Não há nada a dizer sobre ela. Nada se expressa com sentido fora da sensação. Não se pode projetar a vida para além dos limites da sensibilidade. Tudo isso se complementa perfeitamente segundo um raciocínio, um logismos, que identifica a realização da vida ao exercício físico e anímico da sensibilidade. A morte é, portanto, privação das sensações, o que vale dizer que a morte não é nem bem nem mal, porque bem e mal só podem ser pensados com relação àquele que sente e traduz para si o efeito que tal sensação produz, prazer ou dor, isto é, bem ou mal. Agora, a terceira parte da mesma proposição. Logo, o conhecimento correto de que a morte nada é em relação a nós torna fluível a mortalidade da vida. Bom, o modo pelo qual se pensa a vida é, sob todos os aspectos, busca de realização. Todo o sentido da vida é posto na vida, e não há sentido em pensar em algo mais fora da vida. O limite não é temido, ao contrário, é compreendido do mesmo modo como é compreendida a finitude. Pensar a morte como limite da vida é pensá-la como um acontecimento natural e necessário. É preciso que se pense na morte com tranquilidade. Nesse sentido, não tornar a morte em algo que deva ser temido é projetar todos os anseios para a própria vida, isto é, viver intensamente e de modo sereno. Alimentar a vida de modo a realizá-la livre de qualquer construção imaginária que possa ou venha a negá-la. Aqui, viver de acordo com a natureza quer significar compreendê-la na medida em que se busque realizá-la. Pensar a vida e vivê-la torna-se uma só coisa, fluível e tranquila, porque suficiente.
isto é, independente de fabulações e, sobretudo, das crenças em tais fabulações. Curiosamente, mantém-se aqui, num sentido diverso, a máxima socrática reeditada por Montaigne, segundo a qual filosofar é aprender a morrer. O sentido é outro, mas é totalmente diferente das projeções de uma outra vida para além desta vida. O sentido exato é de uma vida bem vivida, isto é, intensamente vivida, segundo o critério de boa realização desta vida e do critério do bem ou do prazer associado à frônesis, à sensatez ou sabedoria. Mais uma vez, a base fisiológica sobre a qual se ergue toda a argumentação que ora se expõe é a compreensão da psique como um corpo composto de átomos qualitativamente diferentes dos átomos que constituem o sarcos, o corpo carne. A compreensão de que a alma se desagrega com a morte do indivíduo causa no homem um certo desprendimento, ou seja, leva a uma valorização máxima da vida. A vida é plenitude sobre todos os aspectos. A filosofia é um exercício que torna a vida a todo momento carregada de sentido e vigor. O apagar da chama é tão inevitável quanto o calor que dela emana. A morte é o último acontecimento da vida. Só que dele não chegamos a tomar conhecimento. Ela acontece como ausência de sentidos. Ela pode ser pensada como o vazio pode ser pensado, mas em si mesma e para nós, ela nada pode significar. Agora, a outra parte, né, da mesma proposição. Não por atribuir a esta vida, né, uma duração ilimitada, mas por eliminar o desejo de imortalidade. A questão ensejada por Epicuro sobre a finalidade do conhecimento acerca da morte expõe uma medida para o conhecer. Aqui, conhecer é compreender o limite do que pode ser dito e do que pode ser imaginado. O sábio busca o conhecimento daquilo que se lhe apresenta como passível de ser pensado a partir dos elementos da sensibilidade. As sensações inauguram o processo de conhecimento que é complementado pelas projeções do pensamento, tes epibolés tes dianoias. Porém, interessa, sobretudo, compreender os limites de tais projeções, para que não ultrapassem as raias da coerência, cujo referencial é a morte enquanto fato, acontecimento, cujo conteúdo não existe, é insondável. Assim, pensar a morte pode significar estabelecer uma medida de poder para este pensar. O pensamento é narrativo, descrição do fato, ou imaginário. Em ambos os casos, ele se dá sem qualquer experiência do acontecimento morte. Logo, o conteúdo do pensamento narrativo limita-se à constatação do fato e da sua necessidade. A morte está subsumida num processo maior, e este sim experimentado, que é a vida. Como perda de sensibilidade, sem qualquer possibilidade de consciência do que já não é. Ou seja, a morte como perda de sensibilidade e sem qualquer possibilidade de consciência do que já não é. O pensamento imaginante quase sempre ultrapassa os limites da experiência, configurando um, entre aspas, novo universo, podendo até compreendê-lo como a continuação imaginária que se expõe a partir do ocaso da vida. Este tipo de, entre aspas, conforto traz, por vezes, um desconforto e uma intranquilidade, que seriam o temível desejo de imortalidade. Mas o que seria esse desejo aos olhos de Epicuro? Temor, medo. À exceção do vazio, tudo que existe, além de verdadeiro, é sensível. A morte é perda de sensibilidade, portanto,
ela não existe substancialmente enquanto objeto de pensamento. Então, por que torná-la, dotá-la de uma substância incerta e imaginária que estranhamente se reveste de cunho religioso, onde o crer está associado ao sentir? E ainda, por que sofrer por antecipação? Epicuro diz que o sofrimento com a perspectiva da morte é uma antecipação, ou seja, ele reside na espera do fato. Lê-se no passo 125, agora é um outro passo que eu vou ler. Cito: é insensato, porém, quem diz que teme a morte, não porque sua presença pode causar sofrimento, mas porque sua perspectiva faz sofrer. Aquilo que não perturba, quando está presente, causa somente um sofrimento infundado quando é esperado. Fim de citação. É na perspectiva da morte que se projeta o imaginário sob a forma de crenças ou, como chamava Epicuro, opiniões vazias, kenodoxai. O sofrer por antecipação quer dizer exatamente negar a possibilidade de tornar a vida em algo prazeroso. Isto não é coerente com a natureza das coisas, pois o sábio, entre aspas, não renuncia à vida nem teme a cessação da vida. Enfim, fecha aspas. Ele parece ter a nítida compreensão de que a morte é para muitos apenas um nome, mas um nome temível. Por quê? Se para o sábio ou aquele que medita sobre a bela vida, a naturalidade da morte implica numa compreensão física deste acontecimento. Esta compreensão engendra tranquilidade e não temor ou fantasia. Ao filósofo basta a imagem da morte enquanto momento, acontecimento final da vida. Esta imagem só é possível mediante uma certa projeção do pensamento, mas não pode ser caracterizada em momento algum como objeto. Serve como ilustração para as proposições epicúreas o comentário de Ludwig Feuerbach. Nas obras completas, no livro 10, na página 84, Feuerbach diz o seguinte, cito: a morte não é nada nela mesma, ela não é nem absoluta, nem positiva e não tem realidade senão na imaginação do homem. Fim de citação. Na perspectiva do pensamento de Epicuro, a morte permanece uma questão aberta e insondável, porque, de alguma maneira, ele entende que quem busca tecer uma sabedoria de vida não se deixa seduzir por verdades imaginárias. Bom, esse é o fim da primeira parte da minha exposição, e agora eu vou estender um pouquinho mais isso para o Lucrécio e o Diógenes de Oenoanda, que eu já citei na fala anterior. Vocês têm um pouquinho de paciência, eu vou ler mais um pouquinho para vocês. Bom, essa segunda parte eu intitulo de um subcapítulo, né? Intitulado Fármacon, Doxa e Logos, de Anoia. Né? Então, um remédio, né? A opinião e o pensamento, o Logos enquanto Dianoia. E eu começo. Compreender a filosofia como um exercício de cura ou tratamento, cuidado da alma, é o principal indício da relação entre medicina e filosofia. Então, uma técnica reiétrica, uma medicina, uma técnica médica, um saber médico, uma arte médica, e a própria filosofia. Segundo o que está exposto nas máximas sentenças e na carta Meneceu, de Epicuro, a mais grave doença é a preocupação com a morte, que causa no homem uma série de sintomas característicos de uma instabilidade ou de um desequilíbrio. Isso é citado por Jacques Pigeot na obra Les Maladies de l'âme, né? Na página 206. O medo dos castigos divinos e a crença na danação pós-mortem e todas as crenças oriundas da opinião desprovida de sentido também afetam negativamente a alma. Epicuro
já apontara que a origem desses males está na ignorância. Neste caso, a origem da doença está no desconhecimento da físis e os sintomas que a identificam são psicofisiológicos, porém têm origem no corpo-alma, na psique. Por isso, dirá Epicuro, a fisiologia é o caminho para o esclarecimento do pensamento, isto é, da alma, e o único meio para alcançar a cura das doenças psicossomáticas provocadas pela ignorância. Portanto, postula que o uso da doxa eficaz, a Kyrios doxa, como um logos esclarecido, é um fármaco para o corpo-alma e para o corpo-carne. Em outras palavras, o epicurismo utilizará os argumentos baseados na compreensão da físis para tornar sem efeito as crenças infundadas e expulsar os temores causados pela ignorância. A fisiologia produz o fármaco ou o instrumento da cura. Isso também é a análise que o Jacques Piaget faz no seu livro Le Maladie de l'âme, que eu pensei para essa nossa conversa aqui. E agora, um pouquinho do Lucrécio, do título Lucrécio Canon, de Rerum Natura, da natureza das coisas. Vou falar como ele se posiciona em relação a essa questão. Fiel aos ensinamentos de Epicuro, Lucrécio conjectura que as doenças da alma podem ter uma origem comum, que é o medo da morte. Uma doença existencial que pode levar, inclusive, ao suicídio. E dirá que só a fisiologia, isto é, a contemplação da natureza das coisas e o uso da razão, naturae species ratioque, poderá dissipar, combater e expulsar esse medo. Lucrécio diz isso no livro 2 do De Rerum Natura, no verso 93. Lucrécio nomeia 3 tipos de doenças específicas do corpo-alma: curas, luctus e metus, respectivamente, intranquilidade, tristeza e temor. Todas relacionadas à perda do equilíbrio da alma. A preocupação e o cuidado com a alma tornaram-se, com o epicurismo, mais que objeto de estudo, uma prática terapêutica fundamentada no estudo da natureza, cuja finalidade era justamente livrar a alma dos homens dos temores causados pela ignorância em relação aos fenômenos do mundo físico, sobretudo aqueles que envolviam diretamente o homem e a natureza desconhecida. A educação do epicurista, e aqui eu falo um pouco dessa pragmateia, né, dessa formação e dessa ação do epicurista, né? A educação do epicurista tinha em vista principalmente o equilíbrio da alma ou a sua imperturbabilidade, a ataraxia. O exercício do discurso, logos, era uma espécie de terapia, ou ainda um modo de cuidar de si. A analogia utilizada por Lucrécio para falar da relação corpo-alma toma a forma de uma imagem muito utilizada, embora com aplicações diferentes, na psicologia, na ética e na fisiologia antigas. A imagem do corpo habitat da alma. Esta imagem define o indivíduo como um composto de 2 corpos indissociáveis, um dentro do outro, isto é, corpo-alma dentro do corpo-carne. Além disso, a analogia sugere que a alma é o princípio do movimento do corpo, ou ainda, uma das suas funções é ser energia do corpo-carne, e a outra é ser energia da diânoia, do pensamento. Pode-se inferir dessa relação que aquilo que a alma pensa influencia diretamente o corpo. Mais uma vez, encontra-se subentendido o sentido dado à filosofia quando Epicuro a definiu como um saber em torno da vida, né? Como Epicuro define a filosofia, lá na Carta a Meneceu, a filosofia é um saber para a vida ou em torno da vida. A filosofia é o exercício de cuidar da vida. E o pensamento em ação, como parte do composto, que é o homem, cuida da alma e do corpo simultaneamente. Neste sentido, a diânoia, né, o pensamento, se expressa enquanto logos, que se volta para si,
que orienta toda escolha e toda recusa, e também afeta o ouvinte e ou o leitor, que apreende as explicações sobre os fenômenos da físis e, a partir daí, consegue afastar os temores e os preconceitos. Pode-se dizer que a grande operação da Dianoia, do pensamento, é a sensatez, o discernimento, isto é, a frônesis. A frônesis, aliada ao logismos, ou seja, ao cálculo e raciocínio, opera toda escolha e toda recusa, isto é, possibilita discernir entre o que é natural e necessário e o que não é nem natural nem necessário. O cuidado de si começa pelas escolhas e recusas que se faz. Ingerir e regurgitar pode servir como metáforas para as atitudes éticas de escolher e evitar. Com vistas à saúde do corpo, o sábio epicurista ingere o conhecimento proporcionado pela fisiologia e regurgita as opiniões vazias e os preconceitos que causam perturbação à alma e os temores infundados que resultam da ignorância e que, quando somatizados, fazem adoecer o corpo. Aí o corpo carne. Bom, essa é uma pinceladinha só, como eu falei, no Lucrécio. Agora eu vou dar uma outra pinceladinha no Diógenes de Oenoanda, tá bom? Vou olhar a garganta. Bom, no século II depois de Cristo, Diógenes, um notável habitante de Oenoanda, uma pequena cidade da Ásia Menor, mandou escrever sobre o vasto muralha, né, dessa cidade, diversos textos da filosofia epicurista. No final do século XIX, estudiosos descobriram os pedaços da muralha, que conservou, através dos tempos, muitas citações, algumas quase completas, outras nem tanto. Deve-se a Smith a edição crítica do texto grego estabelecida em 1993. Essa foi a edição que eu tive acesso. Eis a transcrição do fragmento 1 e 2. Cito: ao ver que a maioria segue as vãs opiniões de sua alma e não evitam as reclamações de seu corpo, notórias e justas contra a sua alma, de que sem necessidade se vê desgarrado e abnegado por ela e arrastado para coisas desnecessárias, enquanto que as coisas que o corpo busca são pequenas e fáceis de proporcionar, e que a alma também pode viver bem compartilhando seu gozo, ao passo que as ambições da alma são grandes e difíceis de obter, além de não beneficiar a natureza, resolvi ajudar aqueles que são dotados de bom senso com todo favor. É esta a primeira razão do meu escrito. Afirmo que, por um lado, é o medo da morte e o que domina a maioria de nós. E, por outro lado, que o que produz a alegria não são espetáculos teatrais, nem banhos e ungüentos perfumados que temos deixados para as massas. Agora que, como disse antes, a maioria padece de uma enfermidade comum por causa das suas falsas crenças sobre o mundo, como em uma epidemia, e cada vez mais pessoas adoecem, pois, por mútuo contágio, um pega a doença do outro, como sucede nos rebanhos. É justo acudir em sua ajuda, e na daqueles que virão depois de nós. Porque eles também dependem de nós, mesmo que ainda não tenham nascido. Posto que os conselhos aqui gravados estendem o auxílio a muitos, eu quis utilizar o muro deste pórtico e apresentar publicamente os remédios da salvação, pois com eles temos expulsado os medos, terrores que nos dominavam sem motivos, e de nossos pesares temos feito cessar os vazios que se referiam ao futuro, e as dores físicas as temos reduzido a uma quantidade mínima. Fim de citação. Vejam que é extremamente atual
esse texto do Diógenes de Anuanda. Inclusive, quando ele fala da parte do rebanho, né, que segue incontinente preconceitos e opiniões vazias. Parece que a gente está falando do Brasil hoje, né? Estas são as primeiras linhas de um total de mais de 160 fragmentos estudados. O que precisa ser evidenciado é a firmeza de Diógenes de Anuanda em considerar que a filosofia é um fármaco e, por isso, precisa ser conhecida e exercitada. Ele partiu da sua própria experiência e, num gesto de filantropia, procurou ajudar as pessoas da sua cidade e os demais que por ali passassem. Inventou um grande e eficaz instrumento de divulgação dos ensinamentos que visavam expurgar as falsas crenças e os temores infundados mediante a exortação à filosofia que, enfim, mudaria a visão das coisas e causaria o bem para o corpo-alma e para o corpo-carne simultaneamente. Dentre os textos gravados no muro, destacam-se as 4 máximas conhecidas como tetrafármaco, além de outros que tratam das afecções que produzem as crenças e os temores, e cuja consequência é a perda da ataraxia, da imperturbabilidade da alma, e da aponia, da ausência de dores no corpo. Observa-se também que Diógenes de Anuanda utiliza o termo terapeia, no sentido de tratar ou cuidar das enfermidades por intermédio do logos, ou das kyriai doxai, isto é, das máximas eficazes ou principais, conferindo à filosofia um sentido prático, útil e terapêutico. É importante notar que quase 5 séculos separam Epicuro de Diógenes de Anuanda. E os ensinamentos que visam livrar a alma das crenças e dos temores e o corpo das enfermidades ainda vigoram. Para Epicuro, Lucrécio e Diógenes, a finalidade realizável da vida é o exercício do prazer, que é o bem. Visto de outra maneira, a vida feliz, Makarios Zen, consiste na disposição eustateia, ou melhor, na boa disposição eustateia, do indivíduo que age a partir de si mesmo, provendo o cuidado de si. Nesse sentido, ele visa evitar a dor ou livrar-se dela. A dor ou o sofrimento manifestam-se no corpo-alma e no corpo-carne, havendo uma correspondência imediata entre eles. O conhecimento da physis remete ao autoconhecimento, isto é, ao conhecimento de sua natureza física e anímica. Eis o sentido maior da filosofia: curar-se ou manter-se em equilíbrio. Epicuro e os propagadores deste pensamento uniram corpo-carne e corpo-alma num todo harmônico que busca manter-se saudável pelo exercício da sabedoria filosófica. Esta também pode ser definida como uma dietética do pensar ou uma terapia do logos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marcos. Bastante instigante a sua fala. Dá para pensar muitas coisas, né, a partir de Epicuro. Né? Interessante também, essa recepção de Epicuro se prolonga, né, nos latinos, e após os latinos vai até, né, Montaigne, Spinoza, enfim, e continua até hoje conosco. Né? Exatamente. E esperamos que continue mesmo, né, cada vez mais. Estamos aí para isso, né, Leon? Para o prazer, curar a alma, né, evitar as dores, e entender o que é o prazer também, né, que o prazer não é nada que se acumule, assim, indefinidamente, né, mas é algo muito simples de ser obtido, né, e por isso a felicidade é completamente alcançável, né. Eu tenho aqui cá comigo muitas questões, né, muitas questões que eu gostaria de colocar, muitas dúvidas que eu tenho, que eu gostaria de colocar para o professor, mas eu vou deixar, né, circular um pouco aqui a palavra, a fala entre os participantes aqui que estão conosco. Então, se alguém quiser, eu repito, colocar uma questão, fazer um comentário, eu peço que se inscreva aqui pelo chat ou que coloque a sua questão diretamente, né, no chat, aqui por escrito.
Parece que já vou tem... abrir aqui, Leon, para te ajudar um pouco. Tem já o José... tem aqui o José Camelo Bezerra, né? Isso. Eu vou ler uma questão dele, primeiramente. Se houver muitas questões, eu leio 2 ou 3, assim, de uma só tacada, para que você possa responder as 3 junto. Vou tentar, tá bom. Às vezes é melhor do que ficar, né, com muita questão. Então, eu vou ler aqui a questão, a colocação do José Camelo Bezerra. Muito obrigado, José. Diz o seguinte: eu gostaria de saber se do professor Marcos o entendimento da afirmação de Epicuro, os deuses existem. E o que vem depois é evidente, o conhecimento que temos deles, né, destacando o termo Enargues, garauton, estin, re, gnosis. Tá, eu conheço. Destacando o tema enarguese, gnosis e Epicuro. Lembrando que o temor aos deuses também, assim como a morte, era um mal na filosofia. Deixa eu responder essa antes de você fazer a outra. Muito boa a sua questão, José Camelo. Obrigado, agradeço. É sempre uma pedra no sapato de um expositor do pensamento de Epicuro quando ele se defronta com essa pergunta sobre os deuses. Na minha compreensão, até onde os textos podem nos levar, né? E eu parto dos textos, me parece que o Epicuro não tem o que conjecturar acerca dos deuses, porque ele não conhece os deuses. Mas quando ele diz que é um conhecimento evidente, enargues, não é? Ele está querendo dizer que é uma prolepsis, ou seja, é uma pré-noção, é uma antecipação. Na minha forma de entender, Epicuro não queria briga com ninguém. Ele queria viver sereno no seu jardim, fora da cidade. E não ia cutucar a onça com vara curta. Não ia querer se expor a querelas e contendas com as religiões ou os cultos religiosos praticados na época. Então ele diz, se os deuses existem, eles habitam os intermundos, os metacosmoi, o espaço entre os mundos, eles são seres bem-aventurados, deles nós só temos conhecimento, né? Por determinadas, vamos dizer, ele diz, um processo que atinge a alma, né? São simulacros, né? Então, ele diz que os deuses não nos favorecem em nada e dele nós não devemos temer nada. Portanto, os deuses são completamente alheios à vida humana. Então, a vida humana não tem que se cultuar deuses e nem se preocupar com castigos divinos. Para mim, é muito claro que Epicuro ele não pratica nenhum tipo de crença religiosa, assim como não endossa nenhum tipo de ideologia política. A ética de Epicuro ela é isenta dessas 2 colunas que sustentam a civilização ocidental. Por um lado, a religião, por outra, a política. Não sei se eu respondi a sua questão. Quer partir para o William Fernandes? Vamos para o William. William Fernandes. Quanto à relação entre o estudo da natureza e a ética, haveria uma via de mão única da natureza para a ética, em que a natureza é estudada apenas para nos livrar dos medos e superstições? Ou haveria, quer em Epicuro, quer em manifestações posteriores do pensamento de Epicuro, uma via de mão dupla, isto é, um caminho da ética para o estudo da natureza? Em outras palavras, há no pensamento epicurista outras motivações para o estudo da natureza, além da libertação do temor? Minha segunda questão seria... Bom, vou responder a primeira. É claro que é uma via de mão dupla, porque se você já não estiver dentro de um ethos, dentro de uma conduta reflexiva, você não vai compreender a física, você não vai perceber os fenômenos da física, e você sabe que o Epicuro tem uma influência de todo um atomismo que o precedeu, sobretudo de Demócrito, não é? Que o faz, então, estabelecer que o pensamento se dá a partir dessa compreensão da física, não é? Então, para que ele saia, por exemplo, da polis e vá para o jardim, isso já é uma indicação ética para essa compreensão da física. Então, é uma via, não se separa fisiologia e ética. Elas são contíguas. Portanto, tanto faz você ir da fisiologia para a ética, quanto da ética para a filosofia. Deixa eu ver aqui a segunda questão. Não haveria...
aqui o professor se refere como culto da morte. Não haveria nessa expressão uma concepção reducionista de outras escolas filosóficas, de cosmovisões em prol de uma apologética epicurista? É claro que eu estou fazendo uma apologia do epicurismo, senão eu não estaria aqui. Eu não estou aqui para expor o neoplatonismo nem o cristianismo primitivo, senão eu estaria falando de outra coisa. Eu estou falando exatamente de uma filosofia que é um antídoto contra essas outras crenças que podem abalar a alma dos homens. O Epicuro é muito claro, a filosofia ela é um fármaco para a alma. Então, a sabedoria, do ponto de vista de Epicuro, ela livra os homens dessas crenças infundadas. Né? Então, é assim, não tem como você fazer filosofia, Willamy, sem fazer uma apologia do pensamento que você estuda. Você é um exegeta, você está trabalhando sobre os textos. Não tem como eu falar de Epicuro, a não ser que eu queira criticar Epicuro, mas se eu estiver criticando Epicuro, eu vou estar falando de um outro lugar que não o pensamento de Epicuro, de outro lugar que é contra o pensamento de Epicuro. Então, é evidente que eu estou fazendo isso. E faço isso a minha vida inteira. E como dizia a saudosa professora Maria da Glória Novak, né, professora de latim da USP, que infelizmente já faleceu, ela dizia: Marcos, você é o meu sucessor na defesa de Epicuro contra as comuns opiniões. E eu continuo fazendo isso com muito gosto. Ok, Marcos. Então, tem aqui a Renata Casarini de Freitas, né, que pede que você faça uma abordagem sociológica, né, do epicurismo. Ela menciona que Lucrécio fala em soterrar a religião, em Roma, né, e que o Diógenes de Anoanda fala da epidemia de falsas crenças, né? Então, acho que a relação, então, do Epicuro e do epicurismo com a religião, né, com esse fato social que é a religião. Se você pudesse... Eu espero ter deixado claro no texto que eu li que não há religião em Epicuro. E ele não está interessado em embate contra os religiosos. Bom, Epicuro está lá no final do século IV, início do século III, ele chega em 306 a.C. em Atenas, né, e vai para fora da cidade, exatamente porque ele não quer, como os estoicos, ficar combatendo, né, as ideologias, sejam elas políticas ou religiosas, dentro da cidade. Ele prefere viver fora, num universo próprio que ele construiu junto com seus amigos, a comunidade de amigos do Jardim. Então, eu vejo que há uma ética, entende, Renata? A ética, ela explica, ela se coloca no lugar de uma política. Portanto, eu não sei se posso fazer uma abordagem sociológica, eu posso fazer uma abordagem ética da conduta do epicurista a partir do que o Epicuro fala, tanto na Carta Meneceu, quanto nas máximas principais, quanto nas sentenças vaticanas, né? As chamadas sentenças vaticanas. Em tudo que restou, né, do pensamento de Epicuro, que parece ser bem pouco, mas tem muita profundidade, tem muito que buscar ali, o Epicuro sempre se posiciona de uma maneira a não tocar, né? A não querer estruturar uma visão política da sociedade, e sim sempre uma visão das koinonia, das comunidades. Né? No século II depois de Cristo, acreditava-se que existiam 250 comunidades epicuristas no Império Romano. Isso não é pouca coisa. Comunidades são exatamente um modelo de sociedade avesso às grandes cidades. Exatamente você pulverizar, você construir pequenas comunidades moleculares. Né? Era uma ideia que ele tinha, de que a sociedade já não dava certo, que as grandes cidades já não davam certo. Parece que ele estava prevendo, não é? Todos os problemas e as mazelas que a gente enfrenta, ou já vem enfrentando há algum tempo, em relação a essas cidades, essas megalópolis, apinhadas de gente e apinhadas de problemas, onde os sentimentos, a amizade, o respeito se diluem em meio a uma certa pragmática utilitarista, individualista, né? E consumista, sobretudo. O pensamento de Epicuro, menos é mais. É contra
o consumismo. Como diz uma corrente filosófica atual na França, sobretudo o professor Etienne Helmens, que fala, né, é uma filosofia da décroissance, ou seja, do decrescimento, do menor consumo, da diminuição do consumo. É isso, viver junto à natureza é preservar a natureza e eliminar esse consumo desenfreado que está adoecendo, que já tornou doente o nosso país, a Terra como um todo, o nosso planeta, enfim. Se você quiser pensar numa sociologia epicurista, vá lá no Etienne Helmont, que escreveu esse livro sobre uma filosofia da décroissance, né? Eu não tenho agora, aqui eu estou fora de casa, não tenho como te citar exatamente isso, mas você procura lá, Etienne Helmens, é o nome dele, é um filósofo francês atual. Então, a Renata agradece, o William também agradece, o Eduardo Simões Silva, se não me engano, é o professor Eduardo, ele solicita que você restabeleça, reconstrua, né, a relação entre a física, e ele pensa na lógica da natureza, e essa libertação do medo, né, que é algo fundamental aí em Epicuro. Mas em relação ao destino, é interessante essa questão do Eduardo, porque Epicuro também tem toda uma confrontação com o fatalismo, que para ele é a pior apesar da natureza ser a regra, né, que define a nossa vida, a gente não pode tomar o que acontece e o que acontecerá como fruto, né, dessa lógica determinista que daria num fatalismo para ele. Se você puder desenvolver um pouco isso, Marcos. Com o maior prazer, é uma grande questão. Muito obrigado, professor Eduardo. A tese de Marx, de Karl Marx, né, quando ele, na verdade, se opõe ao hegelianismo de sua época, se chama As Diferenças entre as Filosofias da Natureza, de Demócrito e Epicuro. O que diz a tese de Marx? Ele opõe o pensamento de Epicuro ao pensamento de Demócrito. O pensamento de Demócrito é um pensamento determinista. Qual é a diferença que o Epicuro coloca para combater esse determinismo e se diferenciar do atomismo democrítico? Né? Exatamente a noção de tique, de acaso. Então, há um indeterminismo. As coisas acontecem na natureza. O Lucrécio vai trabalhar isso maravilhosamente no De Rerum Natura, a partir de um pequeno desvio do átomo, que ele chama de clinamen, e lá em Epicuro chamava parênteses. Esse desvio faz com que as coisas não aconteçam de uma forma determinada, como acreditava Demócrito. Essa tese do Marx, no século XIX, vai buscar lá nos gregos, entre Demócrito e Epicuro. O que o Marx quer? O Marx quer pensar o indivíduo, né, o ser humano, como um átomo social. Ou seja, ele não está determinado pelo sistema, pela história, pelo absoluto hegeliano. Ele tem a liberdade em si. Ele pode fazer da sua vida aquilo que a liberdade pode. Lógico, a gente sabe que liberdade é um conceito muito problemático. Mas se o Epicuro introduz a tique, o acaso, ele está dizendo que não está determinado. Então, não há destino. Né? Então, não há deuses determinando a sua vida. Não há moira, não há o seu quinhão, como acreditava lá desde Homero, uma certa tradição grega. Né? Você tem nas mãos a escolha e a recusa. Isso é te dado pela tique. Não sei se respondi a sua pergunta. Obrigado, professor Marcos. Bom, eu não vejo mais nenhuma aqui, eu vou, então, eu mesmo fazer uma questão que me cutuca, né? Na verdade, duas questões. Por um lado, a frase lá pelo menos na tradução do Marcelo Conche, aquela frase, né, em relação à morte não é nada em relação a nós, tem essa questão do hábito, do habitue-se, né? É algo que não é imediato. Eu queria fazer essa relação do habitue-se, eu gostaria que você pudesse fazer disso, confrontar essa necessidade de tornar algo habitual e o simples conhecimento, a simples ciência. Eu sei que a morte não é nada, porém,
eu não estou habituado a esse conhecimento. Ou seja, qual é a relação entre conhecer a verdade e praticar, né, uma vida conforme a verdade, né, uma vida outra conforme, quer dizer, transformar a minha vida a partir da verdade. Essa relação entre conhecimento e hábito, entre ciência e cuidado de si, né? Isso seria uma questão. A outra questão... Posso responder essa, depois você faz a outra? Obrigado. Na verdade, sua questão se remete à questão do Willem, lá em cima. Se é uma via de mão dupla entre ética e fisiologia e conhecimento da natureza. É exatamente isso. Entenda, Leon. O que Epicuro diz é que esse habituar-se, esse ethos, né? Porque é hábito, é ethos, né? É exatamente o modo como você conduz a sua vida. Se você não busca a compreensão da physis, se você não busca se guiar por aquilo que você pode apreender dentro, claro, das suas limitações, das nossas limitações enquanto ser humano, mas que a própria natureza nos informa, e é na observação da natureza, seja ela na filosofia antiga ou propriamente na ciência moderna, são diferentes, mas há sempre essa relação de aprender da própria natureza, o sentido das coisas. Isso te livra, né? Te livra da fantasia, ou seja, da imaginação. As crenças são todas cunhadas a partir de certos mitos que são propagados entre uma multidão insensata, ignorante, que, em vez de conhecer, em vez de colocar-se na disposição, no patos de compreender, prefere crer. E é aí onde elas são manipuladas. É ali onde elas são esvaziadas, né? O que Epicuro diz é que a observação atenta da physis o tempo todo, e isso é um exercício constante, né, ao longo da vida, esse próprio exercício já se converte num ethos, num habituar-se. Então, em vez de você ficar conjecturando que determinado fenômeno da natureza é obra divina, né, de um Deus zangado, de um castigo divino, vai compreender, vai procurar compreender ou tecer possíveis explicações. Pode haver mais de uma, se você não tem a verdade, mas você tem conjecturas. Essas conjecturas se dão a partir da observação. E essa observação não é só a partir dos órgãos sensíveis, é também a partir do salto do pensamento, do epibolé tesianos. Se fosse assim, os atomistas não poderiam pensar no átomo. O átomo, diria Demócrito, é uma ideia. Isso fez Platão ficar muito danado com Demócrito, por Demócrito ter pensado a ideia antes de Platão. Platão tinha um horror, segundo George Laërce, um horror de falar do Demócrito, né? Ele silencia sobre o Demócrito. Mas, olha, se você pode pensar que há uma explicação natural, para que recorrer a causas sobrenaturais, né? Então, isso é um hábito, entende? Isso é uma paideia, é uma educação contra a agnóia, contra a amartia, contra a ignorância. É assim que eu vejo. Tá, muito obrigado. Eu entendo esse esforço que a gente precisa fazer para nos desabituar, né, da crença cega nas superstições, nas religiões, enfim, naquelas fantasias, e produzir um conhecimento a partir de si, né, ou a partir da natureza, junto com a partir da natureza, digamos, para dizer, causas naturais, fenômenos naturais. Minha segunda questão tem a ver propriamente com a morte, ou seja, isso é digamos, as vezes que eu falo de Epicuro, poucas vezes que eu falo de Epicuro, né, nas aulas que eu dou, assim, de ética, surge sempre essa questão, né, a questão acerca da morte. A morte para nós, ou em relação a nós, não é nada. Ou seja, em relação ao indivíduo que morre, essa morte não é nada. Isso, para o indivíduo, diminui a força da morte, né? Porém, não poderia isso... Como é que fica isso em relação às vidas que não valem a pena ser vividas, né? Digamos, se a minha vida não vale a pena ser vivida, eu me suicido,
ou se eu considero que a vida daquelas pessoas não vale a pena ser vivida, eu as mato, porque a morte, para elas, não é nada. Quer dizer, haveria uma possibilidade, né, de saltar desse pensamento, dessa máxima, para uma ideia de eutanásia, de uma boa morte, assistida ou... Você pode pegar isso e interpretar como quiser. Na minha concepção, o que Epicuro quer dizer, Epicuro não é a favor do suicídio, já vou dizendo isso logo de saída, né? Ele é a favor de você mudar a sua vida. Se a sua vida está perturbada, muda a sua vida. Encontre uma terapia. Na própria compreensão da física, você encontra isso. Quer dizer, não temer a morte, quer dizer, a morte do Senade parremas em relação a nós, a expressão que ele usa em grego é parremas, quer dizer isso, é que você pode mudar isso, você não precisa viver refém do medo. E olha que os poderes que estão aí, estabelecidos há muito, ele quer que você fique refém do medo, que você seja um ser sem potência, sem dinamis, né? Um ser enfraquecido, que você tema a morte, tema o pós-morte, tema tudo que ele... tema a polícia, a milícia, a cobiça, tema tudo. Você tem que ser um cara com medo. Né? Você liga o jornal na televisão, é o tempo todo falando disso, que você deve ser um cara com medo de ser assaltado, com medo de ser morto, com medo de bala perdida, com medo de Covid, com medo disso, com medo daquilo. Ou seja, há um poder que se insinua nas mentes, vamos dizer, frágeis, né? Acostumadas a crer facilmente, né? Para enfraquecer. O contrário disso é você ter o ímpeto de buscar o conhecimento. Essa é a atitude que pode te libertar desses temores, entendeu? Então, por exemplo, a eutanásia, né? A eutanásia acontece naturalmente, Leon. Se você não tivesse esses planos de saúde que ficam conservando a vida dos pacientes que não voltarão mais à ativa, que já tiveram morte cerebral, que já tiveram tudo, de uma forma completamente artificial, através de aparelhos, essa pessoa já estaria morta há muito tempo. Você não precisaria de eutanásia, a morte seria natural. O problema é que você tem uma representação de uma tecneia ietriqué, ou seja, de uma arte médica hoje, que, na verdade, ela é totalmente subsumida numa lógica capitalista, de ganhar dinheiro, fortunas esses hospitais ganham, mantendo os moribundos lá respirando artificialmente através de aparelhos, mas isso não é em nome da vida, nem da salvação da vida. É exatamente em nome de um lucro que se obtém com isso. Então, é de um pragmatismo, de um utilitarismo, em que a vida não está importando, o que está importando é o lucro. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? Então, o Epicuro não fala de eutanásia porque ele entende a morte como uma coisa natural, um fenômeno natural. E se você pensar, nas sociedades, ainda hoje, nas sociedades que não têm esses recursos, né, hospitalares, UTIs, não sei o que lá, você vê que as pessoas morrem. Adoecem, morrem, são picadas por cobras, morrem, caem de um precipício, morrem, cai uma pedra na cabeça, um coco na cabeça, morrem. Morrem como sempre morreu. Porque se nasceu, vai morrer. Não é? Ou você pensa que vai fazer como os americanos que conservam até hoje o corpo do Walt Disney, não é? Numa câmara frigorífica, na esperança de um dia dar um choque ou uma injeção e ele... estou aí de novo, vou desenhar Mickey, Pateta e Pato Donald. Né? Isso é ridículo, né? Quer dizer, então, é essa fantasia, essa imaginação que faz com que as pessoas não prestem atenção à natureza. Elas se divorciam da natureza, elas se distanciam da natureza. E é nesse distanciamento que acontecem as ideologias, todas elas baseadas em crenças imaginárias. Obrigado, Marcos. Fiquei exposto, então, à relação entre tristeza e tirania, mais uma vez, né? Quer dizer, entristecer, despotencializar, né? Para dominar. O que está colocado aqui também nos comentários, né? Pela Maria, pela Renata,
né? Mas a Maria Aparecida de Oliveira pede que você, se possível, trace ainda considerações acerca da relação de Plutarco, né, um antipicurista, se você puder tecer alguns comentários, não sei, sobre Plutarco. Essa é a praia da Maria Aparecida. Eu não vou nadar em mar que eu não conheço. Pode ter tubarão, por exemplo. Eu moro em Natal, em Recife eu não nado. Eu vou a Recife e fico no calçadão. Então, eu só ponho meu boné onde eu posso apanhar, como dizia Jorge Ben antigamente. É porque eu Entendeu? achei muito interessante, eu não tinha pensado, né, não tinha atentado para a questão de Epicuro dissociar a filosofia da religião. Porque a crítica do Plutarco, ela se centra mais na questão apolítica do Epicuro, né? Que ele vai dizer que é impossível ser feliz sem ser virtuoso e participar das atividades da sociedade, porque os bons também precisam participar da política para que ela não seja dominada pelos maus, né? E que a política faz parte da vida. Mas só que esse aspecto da religião que você colocou, eu não havia tentado. Daí eu queria ouvir um comentário, porque para Plutarco, ele tem até vários tratados religiosos, e ele foi sacerdote em Delfos também, né? Mais ou menos uns 15 anos por aí. O que acontece é que ele não dissocia, né, a filosofia da religião. Daí eu queria meio que um contraponto, né, mais direto. Como que trabalha, dentro dessa ideia da antirreligião, digamos assim, do Epicuro, no pensamento de Plutarco, o que, que ele vê de errado aí nessa associação entre até mesmo o saber e a religião, porque o Plutarco vai chegar ao ponto de dizer que o que nós conhecemos, o que nós sabemos, é porque o Deus nos permite saber. Né? Eu peço que você mesmo já respondeu a sua inquietação na sua exposição de Plutarco. Eu dei a parte do Plutarco, eu queria saber agora a parte do Mas a parte de Epicuro. Plutarco é essa, a parte de Epicuro é o avesso dessa parte. É por isso que Plutarco critica. É por isso que o Cícero também, no De Natura Deorum, por exemplo, vai criticar o Epicuro. Não é? A gente sabe que tem toda uma tradição posterior que vai se surgir, mas como? Não tem política? E como é que fica o mundo sem a política? Olha, eu uma vez respondi na defesa da tese uma pergunta de uma querida professora minha, na defesa da minha tese de doutorado. Ela disse, como é que pode? Você não acha que o Epicuro ir para o jardim, fora da cidade, não é uma posição política? Eu respondi da seguinte maneira, há duas maneiras de você entender isso. Se você estiver na cidade, na polis, olhando para o Epicuro no jardim, você diz que a atitude dele de sair da cidade foi política. Mas se você estiver no jardim, com o Epicuro, olhando para os outros se degladiando na cidade, você entende que a atitude de Epicuro é ética e não política. Então, me parece que a crítica política de Epicuro é, na verdade, porque ele quer um outro modelo de sociedade. Eu falei um pouquinho disso na minha fala, quando eu falei das comunidades moleculares. Veja, isso é recorrente. Ó, o próprio cristianismo primitivo, né? Vamos dizer lá no século IV, mais ou menos, vamos pensar no São Romão, lá no Romain Motier, né? Eram sociedades o quê? Mínimas, né? Fora completamente da ação política, que buscavam viver o quê? De acordo com a natureza. Né? Vamos pensar no mundo medieval, quantas sociedades, pequenas sociedades agrárias sobreviviam sem o déspota, sem um tirano interferir. Vamos pensar no que era, por exemplo, eu vou agora dar um salto, pode ser perigoso, mas vamos pensar qual é o ideal da cultura hippie no final dos anos 60, se não comunidades alternativas a esse mundo enlouquecido, déspota, tirânico das sociedades capitalistas. Né? Vamos pensar em nós mesmos, né? Quando a gente resolve que a gente precisa sair dessa loucura e ficar concentrado com os nossos amigos, com aquelas pessoas que a gente tem afinidades. A gente não quer viver
nessa coisa diluída das cidades. Então, como eu queria ir para uma beira de praia, como eu queria ir para a montanha, para um sítio, como eu queria ter uma horta em casa e pegar minhas próprias verduras e poder fazer meu chá com uma coisa sem agrotóxico, sem estar submetido a todo esse veneno, né, das grandes indústrias e da agricultura maluca, né, para atender milhares, milhões de pessoas. Quer dizer, é uma questão de você parar, respirar e pensar. O que está acontecendo no mundo? Você está entendendo? O que está acontecendo no mundo? Será que não é possível viver de uma outra maneira, mesmo que o mundo continue do jeito, mas eu tenho a prerrogativa de escolher o que eu quero. E se eu não quero religião, eu não quero religião. Se eu não quero política, eu não quero política. Eu não tenho que ficar me atendo a isso. Eu sei que tem todo um laço platônico, aristotélico, que vai influenciar tanto os neoplatônicos, quanto Plutarco, quanto Cícero, quanto tal. Mas, por exemplo, o Sêneca, né? O Sêneca, que eu gosto muito, que a professora vai falar daqui a pouco, se você pegar as primeiras 27 cartas a Lucílio, é um Sêneca epicurista. Em todas elas, ele cita o Epicuro. E o que ele faz? Ele abandona Roma e vai viver aonde? Na sua chácara. Até quando ameaçam ele de morte e ele resolve tirar a sua vida para não ser esquartejado em praça pública como Tiradentes. Ou seja, ele escolhe uma morte menos dolorosa. Eu acho que é uma questão de escolha individual. Eu não poderia entrar nos pormenores de Plutarco, porque eu não tenho os textos. Não, eu queria ouvir sobre Epicuro mesmo. Essa é a ideia, e gostei. É essa a ideia. A pessoa pode achar que eu sou um hippie velho, mas eu prefiro ser um hippie velho do que um punk da periferia. Sinceramente. Olha que os da freguesia do Ó não vão gostar. Não tem problema, cada um tem o seu ponto de vista. Brincando, lembrando da música do Gilberto Gil, né? Que ele tinha lá o punk da periferia. Muito obrigada, professor. Tá bom, gente? Tá tudo bem? Tá bom, Leon? Tá ótimo. Tem muitas outras coisas, mas acho que a gente poderia fazer o seguinte, né? Passar, então, agora para o vídeo da professora Tainan, desculpe, e depois, eventualmente, se sobrar algum tempo, né, a gente pode continuar a nossa conversa, já que a professora não pôde estar aqui conosco, né? Eu lembro que a Juliana já postou aqui no chat o formulário para preenchimento da frequência, para aqueles que querem receber o certificado, né? Tem ali o link para que essa presença seja preenchida. Então, Juliana, se você puder lançar, então, o vídeo da professora Tainan, eu peço que todos desliguem seu microfone e aumentem o som, porque o vídeo está com o som um pouco baixo, né? Então, vamos ver se a gente, aumentando os nossos sons, dos nossos áudios, a gente pode ouvir melhor a professora, tá bom? Só lembrando... Leon, eu só queria aproveitar a ocasião para me despedir de vocês, porque eu tenho um compromisso em seguida, e acredito que eu não vou poder ficar aqui até o final, até meio-dia, por exemplo, porque eu já tinha esse compromisso marcado. E como eu estou fora de casa, estou no Rio de Janeiro, as distâncias são maiores e o trânsito é impossível. Então, eu tenho que sair um pouco mais cedo. Eu espero que vocês estejam contentes com a minha fala e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Espero um dia poder conhecer Palmas e bater palmas aí para vocês também. Então, nós duas, eu e Juliana, vamos nos despedir agradecendo a sua excelente apresentação. Muito obrigada. Obrigado a vocês também. Né? Muito obrigada por ter estado conosco, né? Inclusive, eu queria perguntar para o senhor uma coisa e já foi contemplado. Obrigada, gente. Vou passar o vídeo da professora Tainan, só um minutinho. Tá bom, Muito tchau. obrigada. Obrigado, Marcos. Tá. Até logo. Até uma próxima. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Tainan Bueno. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade e lamento minha indisponibilidade para o debate na manhã de hoje, nesse primeiro simpósio de Filosofia e Literatura Clássica da UFT. Agradeço imensamente, peço desculpas mais uma vez, às organizadoras, a pessoa da professora Juliana Santana e da professora Maria Aparecida de Oliveira Silva,
Peço desculpas, mas as atividades burocráticas da universidade, infelizmente, coincidiram com essa apresentação, de um modo que eu não tive como desmarcar, porque trata-se de um concurso público. Então, peço mais uma vez desculpas por essa indisponibilidade. E peço também desculpas pela ausência ao meu colega, o Marcos Figueira da Silva, que eu gostaria de conhecê-lo, inclusive, pessoalmente. Eu tenho acompanhado seus trabalhos nas escolas helenísticas, sobretudo acerca do epicurismo. Então, eu realmente lamento e peço desculpas. Hoje eu quero apresentar para vocês um texto sobre o de Clemência, né, o método do de Clemência, e isso é na medida em que o medo seria uma paixão distintiva da figura do tirano no de Clemência de Sêneca. Bom, deixo já de antemão meu e-mail gravado para vocês, aí na tela, eventualidades, perguntas ou um possível debate posterior. Mais uma vez, peço desculpas aos ouvintes e às organizadoras, também ao colega Marcos da Silva, e passo, então, a apresentar esse pequeno texto que eu fiz para esse simpósio. O Estatuto do Medo, do Metus, e do Temor, Timor, no contexto da filosofia proposta por Sêneca, merece uma atenção maior do leitor, sobretudo quando se tem diante dos olhos tratado endereçado ao jovem imperador Nero, o de Clemência. Nesse texto, como já apontado, Sêneca propõe uma reflexão acerca do bom exercício do poder político no incipiente Império Romano, indicando que a legitimação e a manutenção do poder imperial são facilmente alcançados caso o princeps, caso o bom governante, desempenhe sua função tendo em vista os princípios da filosofia estoica. Nesse sentido, o autor latino apresenta ao seu pupilo um conjunto de preceitos, exemplos, ensinamentos filosóficos, no intuito de formar moralmente Nero. Passagem clara do De Clemência, livro 1, passagem 7.1. Isso é, formar moralmente Nero, afastando-o dos vícios, dos desvios de uma vida entregue às paixões, para, paralelamente, indicar-lhe que a virtude da clemência constitui aquela que confirma todas as características distintivas de um excelente governante. É a clemência, portanto, a virtude principesca por excelência, marca distintiva entre um bom governante e um tirano ou um mau governante. Cito, por exemplo, as passagens do De Clemência do livro 1, 19.1, e também do livro 1, 11.4, só para ilustrar. Por exemplo, essa virtude da clemência como uma marca distintiva entre um rei e um tirano aparece textualmente nessa passagem 1.12, no livro 1.12, no qual Sêneca diz o seguinte: a clemência prova a profunda diferença entre um rei e um tirano, embora nenhum dos dois esteja menos equipado em armas do que o outro. Porém, um dispõe de armas das quais se serve em defesa da paz. O outro, como reprime grandes olhos por meio de grande medo, nem as próprias mãos, às quais se confiou, olha-as com segurança. Tal citação nos indica, portanto, que a virtude da clemência estabelece, de um modo inegável e claro, a profunda diferença entre um bom e um mau príncipe. Mas uma leitura mais atenta, é possível estabelecermos uma outra marca de distinção. Isso é, uma outra marca de distinção entre esses dois tipos opostos de governantes. Pois não somente por tal virtude pode-se diferenciar um tirano de um princeps, mas, do ponto de vista das paixões, pode-se dizer que, igualmente, existem marcas indeléveis dessa diferença, sobretudo quando voltamos a nossa atenção para a ira, para o temor e para o medo. Nas palavras de um comentador, Guilherme de La Chapelle, o De Clemência apresenta a ira e o metus, geralmente apresentados sob características pouco lisonjeiras, citação, apresentadas como duas faces inseparáveis de um poder tirânico, onde a ira engendra o metus do povo, que termina, por sua vez, em estourar em ódio, e suscitar, por sua vez, o terror do soberano. Nosso intuito, portanto, seguindo essa linha de raciocínio, é apresentar essa diferença entre tirano e bom príncipe,
e em que medida ela pode ser estabelecida por meio, além da clemência, por meio do medo. Isso é, seja expresso no povo, no corpo político, seja expresso na própria alma do governante. Sêneca, como de costume, apresenta no De Clemência uma descrição dos sintomas visíveis da paixão do medo, né? A atividade que ele já realiza, por exemplo, no De Ira, quando ele descreve os sintomas de um homem irado. No De Clemência, Sêneca passa então a descrever minuciosamente as suas manifestações. Isso é, o autor romano nos ilustra, tal como um médico descreveria um paciente enfermo, as modificações sintomáticas que são apresentadas naqueles que são acometidos pelas paixões. Deste modo, se de um lado bom, sábio e clemente príncipe é marcado no texto senequiano enquanto alguém que a presença é agradável, que não inspira receios, ira, terror ou medo, de outro, o tirano será representado de modo diametralmente oposto. Isso é, representado pictoricamente, plasticamente, deformado. O príncipe, o bom príncipe, o príncipe ideal, seria aquele que ostenta uma figura admirável, cativante, figura que todos os súditos querem defender de modo espontâneo. O bom príncipe atrai para si os olhares, tal como um astro solar, como uma estrela benfazeja e luminosa, para usar as palavras de Sêneca, e seu império se assemelha, também nas palavras de Sêneca, a um céu sereno e brilhante. Né? Clemência, livro 1, passagem 7-2. Nas palavras do próprio autor, em seu espírito, nada é hostil, nada é selvagem, né? O bom príncipe. Exerce seu poder pacífico e saudavelmente, desejando dos cidadãos a aprovação de suas ordens, considerando-se suficientemente feliz se puder tornar a sua boa sorte pública. Afável de conversa, fácil aproximação e ao acesso, com fisionomia que cativa sobretudo as massas, amável, propenso às petições legítimas, e apenas ríspido em relações às ilegítimas. Ele, o bom príncipe, é amado, defendido e respeitado pela nação inteira. Livro 1, passagem 13-4. Em outro trecho, Sêneca ainda nos diz: é fundamental e estável a grandeza daquele que todos sabem estar tanto acima quanto a favor deles, cuja preocupação ao velar pela salvaguarda de cada um em particular e de todos em geral se comprova diariamente. Quando ele, o príncipe Clemente, se aproxima, não se dispersam todos como se qualquer animal daninho e nocivo tivesse saltado de seu covil, mas correm todos apressadamente, como para uma estrela bem luminosa e benfazeja. Livro 1, passagem 133, né? Livro 1, passagem 33. Ao contrário, a figura do tirano, traços bestiais são acrescentados. De Sêneca que é próprio de uma grande alma ser calma e tranquila, olhar de cima as injúrias e ofensas. Cabe à mulher perder a cabeça de raiva, mas é próprio de animais ferozes, e certamente dos de não de boa raça, morder e estraçalhar as vítimas prostradas. Elefantes e leões perseguem seu caminho por entre os que abateram. A obstinação é própria de um animal inóbil. Sêneca, livro 1, passagem 5. A apresentação geral do mal governante, então, causa medo, repulsa, evitação. Sintomas claros da paixão do medo em sua alma. De Sêneca que, assim como homens irados modificam a sua aparência, no livro 1, passagem 4, no último De Ira, a figura do tirano revelaria traços que inspiram medo e terror em todos em sua volta. O príncipe cruel está sempre associado ao seu aspecto animalesco, à sua aparência repugnante. O tirano, governante que se entrega aos excessos e às paixões, afugenta todos ao seu redor, inspirando-lhe medos. Pergunta Sêneca: bons deuses, que maldição é esta? Matar, seliciar, deleitar-se com o ruído dos grilhões, cortar a cabeça de cidadãos, derramar muito sangue por toda parte, se tiver passado, e, com sua aparência, aterrorizar e afugentar. Sêneca, de Clemência, livro 1, passagem 26-3. Se de um lado a virtude da clemência, portanto, inspira segurança e conforto,
A crueldade, a ira e os demais vícios, ligados sempre ao poder tirânico, inspiram terror e medo. É como se pudéssemos estabelecer, então, pares de oposição para pensar a diferença entre o bom e o mau príncipe, na exata medida em que se diferenciam, de um lado, clemência e crueldade, e de outro, segurança e medo, como a gente pode perceber nas palavras do filósofo latino na seguinte passagem. Mas, se supõe que a crueldade é segura, como se apresentaria seu rei? Não diverso das aparências das cidades capturadas e dos quadros terríveis de medo público. Tudo é pesar, alarme e confusão. Os próprios prazeres são temidos. Não se vai em segurança nem a banquetes, em que a língua deve ser cuidadosamente policiada até pelos débitos, nem a espetáculos, dos quais se investiga material para incriminar e comprometer. Embora se apresentem com grandes gastos e opulências reais, com artistas de excelente renome, todavia, a quem agradariam os jogos no cárcere? O tirano, descritor de Clemência, é aquele governante, portanto, que inspira ações viciosas no corpo político, e não permite que o corpo político reste em segurança. Nesse sentido, é seu comportamento apaixonado que engendrará igualmente paixões avassaladoras em seus súditos, mesma imagem que aparece no De Ira, livro 3, 8.1. Bom, príncipes e tiranos se diferenciam pelos atos, não pelos nomes, pelos nomes nos lembra Sêneca. E os atos tirânicos são comumente associados ao medo que suscitam. Sêneca nos diz sobre essa diferença entre tirano e bom príncipe, que, como são opostos, agem de forma opostas. Portanto, embora seja odiado porque é temido, o tirano deseja ser temido porque é odiado, servindo-se daquela abominável máxima que precipitou a perdição de muitos, que me odeiem, contanto que me temam. Passagem que a gente sabe depois, muito trabalhada por Maquiavel, no capítulo 17 do Príncipe. Bom, que me odeiem, contanto que me temam. Tendo ignorado quanta fúria engendraria quando os rancores crescessem além da medida. De fato, um temor moderado, um timo temperatus, coíbe os espíritos, mas um temor permanente, não só agudo, mas que leve a extremos, incita os prostrados à audácia e persuade-os a recorrer a tudo. Clemência, livro 1, passagem 12:4. Percebemos, portanto, aí nas palavras do filósofo, uma certa gradação para falar sobre o medo. De um pequeno temor por parte dos súditos, talvez até passível de ser entendido enquanto um prelúdio de paixão, se eu tomar aqui como plano de fundo de ira, um pequenino temor revelador do respeito e da veneração dos súditos do seu rei, passa-se, conforme o aumento gradativo e a sua exacerbada estimulação, a um terror que tudo destrói. Assim, esse temor rapidamente converte-se em terror, e uma vez aterrorizado, os homens são capazes de qualquer coisa, tais como animais sem controle. Nas palavras do próprio Sêneca, assim, com corda e pluma podes conter feras confinadas, mas, se um cavaleiro investir sobre o dorso delas com aguilhão, elas tentarão a fuga através do próprio obstáculo que as afugentou e esmagarão o objeto de seu medo. A coragem é mais intensa quando forjada por uma profunda necessidade. Convém que o medo deixe alguma segurança e ofereça muito mais esperança do que perigos. De outro modo, quando perigos do mesmo teor provocam medo no homem sossegado, apetece-lhe incorrer em perigos e ir até o fim como se a vida, ou como se a sua vida fosse de outra pessoa. Livro 1, 12:5. Instigar, portanto, o medo não parece, em definitivo, uma ideia salutar para todo aquele que queira manter seu reinado. Enganam-se, o tempo inteiro Sêneca diz isso, os governantes que pensam obter algum benefício ou utilidade do medo em seus súditos. Quanto mais amedrontados, mais anárquica seria a força do corpo político. Afinal, de Sêneca, que um reinado cruel é perturbado e obscurecido por trevas, não permanecendo inabalado entre os que tremem e se apavoram com um barulho repentino, nem mesmo aquele que conturba. Bom,
Assim, uma vez que o corpo político é assaltado por tal paixão, pela paixão do medo, seu fim está próximo. Quando existe um grande medo no povo, é a própria segurança do príncipe que se encontra abalada. Já um rei pacífico e tranquilo, por exemplo, no Declemência, livro 13:1, quando um rei pacífico, portanto, governa de modo suave, seguro e estável, tanto para si quanto para os seus súditos, eu tenho um corpo político também seguro, estável e suave. O bom governante não deve, desse modo, inspirar más paixões, sobretudo inspirar medo e terror. Pois, do mesmo modo que um mestre domador, perito, não assusta o cavalo com excessivas chicotadas, pois ele tornará espantadiço e rebelde, a não ser que o tenhas lisonjeado com um toque carinhoso, um caçador faz a mesma coisa, seja treinando os filhotes de cães a seguir uma pista, seja usando-os já adestrados para desentocar e perseguir feras. O bom caçador, e o bom mestre domador, não os ameaça repetidamente, pois isso abalará seu espírito e tudo o que é próprio de sua índole se despedaçará, graças à ação confusa do medo. E não lhes concede licença de vagar e andar desordenadamente por aí. Pode-se acrescentar a esses exemplos o daquele que conduz as mulas mais indolentes, que, embora não tenham nascido para o abuso e para a miséria, podem ser levadas a refugar o jugo por causa da excessiva brutalidade. Assim, tomando aí como exemplo o bom mestre domador ou o bom caçador, igualmente o bom príncipe não deve agir deste modo. Caso contrário, seu governo será marcado pela insegurança e, sobretudo, pela infelicidade. Observa-se, assim, que o Estatuto do Medo, no Declemência, revela uma outra nuance. Falamos até aqui do medo no corpo político. No entanto, o poder tirânico não somente engendra medo em seus súditos no corpo político, como também leva o próprio medo e a infelicidade ao coração do próprio tirano, pois sua vida, do mesmo modo como a vida dos seus súditos, será marcada pela instabilidade. Trata-se, portanto, da mesma tese defendida no De Ira, logo no início do texto, livro 1:1:1, segundo a qual as paixões, mesmo que tenham como alvo outras pessoas, acabam por voltar sobre aquele mesmo que procuram o mal. De Sêneca, na supracitada passagem do De Ira, que as paixões, no caso aqui a ira, indiferente a si, desde que seja nociva a outro, se arroja aos seus próprios dados e avisa por uma vingança que há de arrastar consigo o próprio vingador. Assim, a vida do homem tirânico, para Sêneca, é uma vida infeliz por excelência. Nosso filósofo, talvez retomando os ensinamentos da argumentação de Sócrates contra Trasímaco na República, Platão afirma que o rei não tem nem mesmo o curso da sua vida assegurado, pois é necessário que tema tanto quanto quis ser temido, que observe as mãos de cada pessoa e, durante o lapso de tempo que não for apanhado, que fique julgando ser objeto de procura e não tenha nenhum momento isento de medo. Indicando, portanto, o triste fim da vida tirânica, Sêneca ainda pergunta: alguém suportaria levar uma vida assim, quando lhe é permitido ser inofensivo aos outros e, por essa razão, administrar tranquilo e salutar o direito do poder para a satisfação de todos? Já o tirano, isolado, inseguro, infeliz, seria o mais desgraçado e o mais atormentado de todos. Por quê? Nas palavras de Sêneca, temendo homens e deuses, testemunhas e vingadores dos seus delitos, uma vez conduzido a esse ponto, não lhe é mais possível mudar seus hábitos. A crueldade, entre outros, tem o pior de todos os defeitos, a obrigação de persistir nela. E não se lhe abre um retorno para as coisas melhores, pois crimes devem ser acobertados por outros crimes. Então, quem é mais infeliz do que o homem que agora necessita ser mau? Isso é, o medo marca, portanto, uma profunda diferença entre o bom príncipe e o mau príncipe, e o medo
tem no De Clemência essa dupla característica. Ela é tanto anárquica para o corpo político, levando o corpo político à sua instabilidade, insegurança e infelicidade, quanto, assim como acontece no Deira, a paixão do medo, ela não é exclusiva dos súditos, mas ela também torna contra o seu próprio executor. O príncipe, o mau príncipe, que causa medo em seu povo, ele terá, né, sobre si mesmo um medo talvez muito maior, já que a sua própria vida corre perigo o tempo inteiro. Sendo assim, o mau príncipe também é acometido pela infelicidade. Eu agradeço muito a oportunidade, espero que tenha ficado claro, propus uma apresentação mais curta, fico à disposição para as perguntas, ainda que de modo indireto, né, por e-mail. Mais uma vez agradeço às professoras organizadoras, peço desculpas ao colega Marcos Figueira da Silva e agradeço a todos e a todas pela atenção e paciência. Muito obrigada e obrigada pela compreensão. Um abraço. Bom, agradecemos offline, né, a professora Taimã, pela bela exposição, né, essa confrontação dessas duas figuras, né, e desses dois tipos de afetos, né, a clemência do príncipe e a demência, a gente poderia dizer, né, a demência do tirano, sua paranoia, né, esse medo que o habita, né, de modo excessivo e destruidor, né, de si mesmo e da sociedade. Infelizmente, a gente não tem, né, como ouvir a professora e confrontar, seria muito interessante, né, a gente confrontar a posição de Epicuro, né, de retirada da cidade para o jardim, né, e essa insistência de Sêneca em pensar o império, em pensar o corpo político e a maneira de bem reger o corpo político pelo príncipe, né, uma ética do príncipe. Bom, eu fico sem saber exatamente como dar prosseguimento, né, eu peço à professora Juliana e à professora Maria Aparecida que indiquem aí como a gente pode prosseguir, né, continuar aí sem a presença infelizmente, da professora, né, Tainá. Não sei se a professora Maria concorda, mas eu acho que a gente tem que só encaminhar da forma como a professora, né, se pessoas tiverem perguntas a fazer, que formulem por meio escrito e repassem. A professora deixou o e-mail, né, e né, poderia até rever aqui, mas posso passar para quem tiver interesse, podem me procurar também, eu passo para as pessoas que tiverem interesse em fazer questões para ela, para a gente não ter nenhum embaraço nesse momento, mas também, Leon, o vídeo vai ficar disponível, não é, na página do YouTube, então as pessoas podem acessar também, e se tiverem interesse em formular alguma questão, podem, eu creio, como ela se disponibilizou, não é, endereçar diretamente a ela também. Infelizmente, como você disse, a gente não vai ter esse momento do debate aqui, não é, que seria bastante interessante, como eu estava pensando na medida que ela falava mesmo, esse confronto entre essa retirada da vida política, nessa saída, e essa questão do príncipe e tal. Enfim, mas, não é, numa próxima ocasião a gente consegue falar ao vivo com a professora, né, todos diretamente, não sei se a professora Maria concorda. Desculpa, Juliana, acabo de deixar disponível o endereço do nosso canal, né, que é o Simpósio de Filosofia e Literatura Clássica do UFT. Vocês, por favor, se inscrevam, né, para saber quando esses vídeos serão postados, porque eles serão editados, então o trabalho será gradativo, não será de uma vez. Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal para que saibam, como eu disse, quando esses vídeos irão entrar nele. Muito obrigada. E, como a professora falou, agora nós temos, vamos encerrar, né, dado que não temos quem responda as perguntas, e a professora, muito bem lembrado pelo Bento Silva, foi muito boa a fala da professora, muito rica, e lamentamos não poder, né,
interpelá-la, mas teremos oportunidade no futuro. Acho que, diante disso, podemos encerrar a nossa primeira atividade do dia, agradecendo a todos, né, a presença de todos. Às 14 horas nós retomamos, né, a segunda mesa, lembrando que o link que nós enviamos é um link único, então ele vale para todas as atividades, e bom almoço a todos e muito obrigada. É isso. Obrigada, gente. Espero vocês na parte da tarde. Leon, obrigada, né? Vou encerrar a gravação. Obrigada, Leon. Um abraço a todos, eu deixo aí. Um abraço a todos. Abraço também.